Olá, bem-vindos a mais um episódio de Pulse Check by Ocean Medical, mais um episódio especial com vídeo. É um grande desafio para nós e que de facto estamos aqui numa fase de testes e esta segunda temporada vamos tentar, depois do último episódio que tivemos da primeira temporada, com o sucesso que foi em termos de vídeo, vamos tentar fazer mais. Às vezes o desafio é conseguir trazer pessoas como o André, que grande parte do seu contexto profissional é lá fora, conseguir ter espaço da sua agenda para aqui estar connosco, mas, bem, espero que gostem. Hoje vamos falar de sistemas de emergência médica, vamos falar de sistemas de emergência médica de Nuestros Hermanos, Espanha, e para isso temos cá hoje o enfermeiro André Brigola. André, obrigado por ter aceito o desafio. Obrigado por me convidar. André, sem mais demoras, tens trabalhado e exercido funções no 061 na Andaluzia, quer aquilo que nós aqui chamamos de ambulância de suporte imediato de vida, tem ambulância com enfermeiro, quer transporte doente crítico, quer heli. Grande parte da tua formação pós-graduada também foi em Espanha, e portanto, para mim, era sem dúvida uma das pessoas que aqui em Portugal, com maior conhecimento sobre o sistema de emergência médica espanhol. E se calhar começar por aí, como é que funcionam então os sistemas, porque é mais do que os sistemas de emergência médica em Espanha? Bom dia, boa tarde, depende da hora que nos estejam a ouvir. Antes de mais, só queria fazer aqui um parênteses muito rápido para dar as condolências às famílias e às vítimas do incidente, múltiplas vítimas que ocorreu ontem, esta madrugada, em Córdoba. E um grande abraço e força a todos os profissionais do 061 e da Proteção Civil e Forças de Segurança, etc., que lá estão, que é para isso que nós trabalhamos. Okay? Para responder à tua pergunta, bom, para contextualizar, Espanha tem 17 comunidades autónomas. É fácil para nós percebermos este modelo porque os Açores e Madeira também funcionam de uma forma parecida, com nomes de sistema de emergência médica diferentes, com fardas diferentes, com procedimentos diferentes. Portanto, em Espanha há 17 comunidades e 2 cidades autónomas, que é Ceuta, que já foi nosso, e Melilla. Portanto, 17 comunidades, mais estas 2 cidades autónomas, e tendo em conta que Madrid tem 2 sistemas de emergência médica, são 20 sistemas de emergência médica com protocolos diferentes, com fardas diferentes, com nomes diferentes. Portanto, já para começar, há muitos dados, muitos indicadores que nós cá podemos observar para melhorar, e eles próprios em Espanha costumam fazer estudos de o que é que se faz aqui, o que é que se faz ali, para poder otimizar todos os processos. Tenho aqui umas notas, vou ter que ver aqui, são muitos números. Eu queria começar pelos meios terrestres e pela nomenclatura, porque nisso também divergimos muito entre Portugal e Espanha. Ok. Para já não há a ideia de CIV, portanto todos fazemos SAV, na verdade fazemos SAV. E a CIV em Espanha ou se chama Suporte, eles dizem Suporte Vital Avançado, dizem ao contrário, dizem SVA-E, que é Suporte Vital Avançado de Enfermagem, ou, no caso da Andaluzia, dizem ECA, que é Equipa de Coordenação Avançada. E no caso dos médicos, de equipas com médico, chamam-se equipas. Portanto, logo aí, a equipa de emergência sanitária. Certo. É assim que se chama. Já agora só aqui um parênteses. Eu abomino o termo suporte imediato de vida. Está bem? O suporte imediato de vida deriva de um curso, que é um curso que tem a sua gênese precisamente na Europa, porque se tu fores à American Art não há cá de suporte imediato de vida e suporte avançado de vida. Só há suporte avançado de vida. Portanto, se nós fazemos intervenções avançadas, é suporte avançado de vida. E de uma forma quase grosseira, se me permitem, que espero que não insulte ninguém, o suporte imediato de vida foi criado por uma ótica de contenção de custos. Ou seja, não vamos dar um curso de 2 dias, 16 horas, que inclua periparagem, que inclua a detecção precoce do doente crítico, e vamos dar um curso só de intervenção em paragem cardiorrespiratória. Portanto, um curso mais curto e
necessidade mais baratos. O que também, de certa forma, permitiu balizar quem é que faz suporte avançado de vida e quem é que faz o suporte imediato de vida. Pronto. Portugal adotou, em termos de INEM, ainda a ter as suas razões, a nomenclatura de suporte imediato de vida para um meio com o enfermeiro, mas que tem que ficar claro uma coisa, que é, não é só em Espanha que o suporte imediato de vida faz suporte avançado de vida. Portanto, em Portugal, a partir do momento em que há análise de ritmos, a partir do momento em que há uma gestão de dinheiro avançada, contrativos supraglóticos, a partir do momento em que há injeção endovenosa ou intraóssea de fármacos, isto é suporte avançado de vida. Portanto, feito este parênteses, dizer que 100% de acordo. Concordo contigo. 100%. Mas é giro esta questão da nomenclatura, porque não adotarmos cá se é suporte avançado de vida, porque não? As ambulâncias, ou neste caso, não sabemos se vão ser veículos ligeiros, com enfermeiro e técnico, porque não chamá-los SAV e a enfermeira continua a ser enfermeira, ou SAV médico, qualquer coisa do género. Isto é uma questão de nomenclatura, mas deixei só aqui só para pensarmos um bocadinho. É o que é. Eu acho que é importante nós também categorizarmos, até por um fácil reconhecimento do meio que temos. Mas pronto, é uma linha que gostaria de fazer. E já agora aqui numa nota muito pessoal, há muitos anos atrás, já lá vão se calhar 20 anos, na minha primeira pós-graduação, estagiei precisamente na SAMUR de Madrid. Portanto, fiz o estágio na SAMUR de Madrid. E imediatamente foi uma das minhas referências. Aliás, quando desenhei o fardamento da Ocean Medical dos formadores, Nota-se nas parecenças. É a linha de procedimento dessa escola, que tem as cores da SAMUR de Madrid, que é uma grande referência para mim. E dentro daquilo que tu estavas a dizer, da questão da nomenclatura, há um livro que eu tenho lá em casa, tenho lá guardado, que era de certa forma a bíblia dos operacionais da SAMUR de Madrid. E mais do que essa questão de nomenclatura, o que aquele livro para mim me traz de mais-valia, repito, há 20 anos atrás, é que naquele livro vinha exatamente quais são as funções do médico, do enfermeiro e do técnico de qualquer contexto. Portanto, estava muito bem definido o que é suposto cada um destes profissionais fazer em cada um destes contextos. Responsabilidades, direitos, deveres. Portanto, eram orientações muito claras. E, portanto, é uma construção que faz sentido e que, repito, há 20 anos atrás. E, portanto, não é só, repito, a nomenclatura, é esta... O que traz, o que advém daí. Exatamente. 100% de acordo. Número de meios, estavas a dizer-me. Nomes, só falta um, que é o UVI-móvel, que eles chamam Unidade de Vigilância Intensiva, Ok. que apesar de ser mais ou menos às vezes usada também com o nome para as ambulâncias primárias, é maioritariamente usada, e mesmo escarrapachado, o UVI-móvel é para o transporte doente crítico. Ok. Que é uma ambulância com médico, enfermeiro e técnico. E que também faz primários? Faz primários. Depende, a resposta é sempre depende. Depende da comunidade e depende dos meios disponíveis. Andaluzia, vou ter que falar um bocadinho mais porque é a realidade que eu conheço. Claro. A fundo. Temos uma empresa privada que é a SAMU, que faz formação em missões humanitárias e transporte doente crítico, que é acionada quando o 061 não tem meios. É acionada como primária. Portanto, e é possível porque os profissionais que lá trabalham são extraordinários também. E como é tão difícil entrar no 061, muitos da SAMU depois passam diretamente para o 061. Trabalham lá há anos a fazer transporte doente crítico, só secundários, entre aspas, porque o só é entre umas aspas gigantes. Toda a gente sabe que levar um neonato ou alguém ventilado com 4 bombas de perfusão e ventilação mecânica, é preciso sabermos o que é que estamos a fazer. É uma unidade de cuidados intensivos móvel, com
tudo o que há de perigos dentro da ambulância, o espaço confinado, as frequências, que isso depois dá-se também na parte da aviação, as forças G, negativas, positivas, etc., que pode ter consequências para o doente. Então, e o 061, portanto, então é Estado, pelo que eu percebi, não é? Portanto, Sim. para toda a região autónoma de Andaluzia, Que, só para termos uma comparação, é muito parecido em termos de tamanho e em termos de população. Então, são mais ou menos 10 milhões e o tamanho é mais ou menos parecido ao português. Só que está assim. o número de emergência médica é 112? Pode ser, Ok. mas se telefonarmos 061, vai direto ao CODU. Ok. Então, e se ligar 112 vai para outra central, Vai para outra central e eles depois passam para o 071. que conhece imenso aqui em Portugal, não é? Daqui. Portanto, mas, Sim. ok. Mas boa. este não é em todas as. Não é. O 061 continua em muitas regiões autónomas, mas não em todas. Uhum. Algumas continuam com o nome 061, como Aragão, Galiza. Por exemplo, Valência até o nome é SAMU 061. Portanto, isto é uma mistura. E há algumas que o 061 funciona e outras que não. E também é importante já agora dizer que só funciona com o número espanhol. Portanto, eu tenho 2 números. Uma vez tentei telefonar com o português e não deu. Portanto, Tiveste que ligar 112. Tens que ligar 112, exatamente. Então vamos falar agora só sobre a questão da Andaluzia, isso que depois, se calhar, falamos sobre mais alargado. Portanto, eu ligo 061, portanto, vou para o CODU. Quantas centrais de emergência é que... Cada serviço provincial tem um. Ok. Portanto, são as cidades maiores: Huelva, Cádiz, Sevilha, Granada, Almeria, Málaga, Jaén e pode-me faltar algum. Bem, são muitas centrais então. São muitas centrais. Inclusivamente agora em Málaga, que é o centro primário, tem desde há pouco tempo uma central só para meios aéreos, que ainda está em fase, ou seja, já está em vigor, mas ainda está em fase de otimização. Ainda tem algumas coisas para melhorar. Então, e se eu estiver em Sevilha e ligar 061, se fosse sempre atendido por aquela central, ou se estiver ocupada? Não. E muitas vezes temos de ter cuidado quando estamos na rua, porque já nos aconteceu estar à porta de um prédio e dizer, estar numa rua e dizer, mas esta rua não tem este número. E depois voltar a telefonar, olha, qual é o código postal que lhe deram? E eu estava em Sevilha e era em Huelva. Portanto, isso às vezes acontece. Ou seja, os desafios da georreferenciação não é só em Portugal, também acontece em Espanha. Também acontece. Muito bem. Então, e Andaluzia, então tem 3 tipos de meios. Portanto, que costumamos ambulâncias básicas, com 2 técnicos. A ambulância com enfermeiro, técnico e enfermeiro. Tem 2 técnicos. Tem técnico e enfermeiro. E tem exatamente a mesma ambulância, mas com técnico, enfermeiro e médico. Ok. O material é o mesmo, salvo uma outra medicação que não me recordo exatamente, mas está lá tudo, ou seja, é tudo, claro. Só que não está lá o médico. Temos laringoscopia com tubo, aqui uma piada para os colegas do INEM. E portanto temos ventilador, temos que é o Weinmann novo. Em termos de materiais, isso é espetacular. Temos o Corpus, não querendo fazer publicidade, mas principalmente em termos de damage control é espetacular. Temos o Chitosan para controle de hemorragias, principalmente fechadas com tiros. Temos as ligaduras israelitas de vários tamanhos, e agora recentemente um torniquete abdominal que faz mais ou menos o mesmo que o Riboa, mas não invasivo. Portanto, é giro, tem umas coisas, tem materiais que vale a pena. Abdominal ou juncional? É mesmo abdominal? Abdominal. Tem uma coisinha, uma manguete como é que se chama em português? Uma coisa da pressão. Parecido com o controlador de pressão do CUF da via aérea. É exatamente igual. Tem
tem assim uma barrinha quando chega a um determinado número de milímetros de mercúrio, quer dizer que está lá. E são os meios terrestres. Então, e em termos de ativação da central de emergência, há critérios pré-definidos? Que tipo de triagem é que utilizam? Na central há também uma regulação médica? Quais são os pontos que tu conheces entre a central de emergência e aí é completamente diferente. Quem trabalha lá, principalmente a grande maioria, não são considerados profissionais de saúde, são operadores de telefone. Ok. Nem é técnico, nem médico, nem enfermeiro. São operadores centrais de emergência. Exatamente. Têm o seu curso, têm aqueles algoritmos e sem aqueles algoritmos. Nós também já fomos há alguns anos, atenção, tínhamos o Observe. Em Andaluzia, atenção, há 20 sistemas que têm as suas falhas, obviamente, mas há sempre enfermeiro e médico presente. Portanto, qualquer coisa é passar a chamada para o enfermeiro ou para o médico. Aí já depende, se for um P1, geralmente vai para o médico, a partir do P2 vai para o enfermeiro. Mas pode ser P1 para o enfermeiro, se o médico tiver outra chamada, é outro P1. Portanto, basicamente é isso. Há um médico regulador, mas também há um enfermeiro regulador. Geralmente é só um. Ou seja, um médico e um enfermeiro. O resto é tudo operacionais. Ok, mas a ativação dos meios avançados é por decisão clínica ou o fluxograma ativa em função da chamada? Se for confirmado, há certas chamadas que é automático. No PCR, por exemplo, essa não sei de cor, honestamente, mas há umas que alteração de estado de consciência, mesmo que não seja PCR, também é logo ativado. E não sei se mais de cor, porque eu fui-me sempre esquivando do curso de sala. Queriam que eu fizesse tal. Querias mais estar na rua. Só que isso implica turnos de 12 horas e na rua são 24, que eu prefiro. Implica não estar na rua, que eu prefiro. E portanto, nunca fiz o curso e também não tenho grande aspiração só se quando disserem tens que fazer, eu faço. Claro. Então, e relativamente também ainda a estas pontes, sabemos então que são praticamente 2 dezenas de serviços. Eu pergunto-te, daquilo que é a tua sensibilidade e daquilo que é a tua experiência, estes serviços seguem alguma doutrina nacional ou eles claramente vão adaptando a forma de trabalhar, a dinâmica e a organização em função de cada região autónoma? Existe alguma doutrina nacional em Espanha que, lá está, essa questão de ter que ter o básico 2 técnicos, o nível intermédio com enfermeiro e um técnico, e o nível avançado com técnico, enfermeiro e médico, ou de facto cada região tem autonomia total para poder decidir o que é que quer fazer? Cada região tem autonomia total. No entanto, seguem todas as mesmas guidelines da ERC e mais especificamente do Conselho Espanhol de Ressuscitação. Certo. E depois em termos de meios muda muito. Os terrestres é mais ou menos igual, só que há comunidades que têm 2 técnicos na ambulância e como a Andaluzia tem um. Por exemplo, Madrid tem um VIR, que é o veículo de intervenção rápida, um veículo ligeiro, que é o chefe de guarda, como eles chamam, que é o chefe do turno. O chefe é o médico com mais experiência que vai às saídas mais complicadas. E não só. Então já sabes mais que eu. E não só. Sabes que vais falar das auditorias? Vou falar das auditorias okay. E vou falar daquilo que é o flagelo. Isso é muito discutido em Espanha inteira. No INEM, no contexto de auditoria médica, que é sempre ativados para PCR não presenciada numa estrutura residencial para pessoas idosas, não é? Vulgar. Certo. Não é? E este... Bom tema, lembro-me de falar do médico forense. Este médico, o chefe da guarda, que era de facto esse médico mais diferenciado, por vezes também servia para isto, para, olha, é preciso alguém de facto verificar o óbito e não ocupava o meio operacional, não ocupava a ambulância, que até podemos discutir isto. E, em termos de auditoria, era algo para mim fascinante, porque, lá está. É tipo um megacode. A equipa é ativada, mas real é. A equipa é ativada,
é ativada por um local e não sabe, mas ao mesmo tempo é ativada essa mesma equipa, em que quando ia em auditoria ia um técnico, um médico e um enfermeiro e estão precisamente a avaliar a nossa performance. O doente era encaminhado para o hospital, eles assistiam ao handover, portanto iam acompanhar-nos, e depois, já na base, com o café na mão, depois a malta, quem fuma, ter fumado o seu cigarro, ok, vamos lá conversar um bocadinho, pá, pessoal, parabéns, isto correu muito bem, pá, no entanto, isto, há que melhorar, e depois o técnico falava com o técnico, o enfermeiro com o enfermeiro e o médico com o médico, para discutirem a análise daquilo que tinha sido o caso. Portanto, é algo que me recordo em termos de SAMUR e que eu considero que de facto que é uma É preciso haver ferramentas que é uma boa prática para que esse debriefing seja realmente produtivo. e construtivo, claro. Então, e já agora permite-me fazer-te uma pergunta. Nós cá, o nosso meio mais avançado é o carro, não é? O carro vai com o enfermeiro e com o médico. Vocês, no exército de Andaluzia, o meio avançado é técnico, enfermeiro e médico, não é? Boa, portanto. Na ambulância. Na ambulância. Vamos discutir aqui um bocadinho isto. O que é que tu sentes que ganhas num centro urbano em ter a ambulância versus ter equipa avançada num carro médico? Depende para já tudo, por isso é que as comunidades são tão diferentes, mas mesmo dentro da própria comunidade, e eu já trabalhei em 4 serviços provinciais, portanto Sevilha, Huelva, Cádiz e Jaén, e por exemplo em Sevilha faz todo o sentido ter este sistema, porque são tudo ruazinhas do centro histórico e tal, portanto ter um carro... Distâncias mais curtas. Distâncias mais curtas e com uma velocidade ínfima. Claro. Agora, falas-me ali de Cascais, em que tens que fazer A5, tens que fazer isto e aquilo, faz muito mais sentido ter um carro mais rápido, porque é completamente diferente ir a 120 ou a 130 do que ir à velocidade, sempre em segurança, claro, mas ir a uma velocidade superior. O que me faz um bocadinho de impressão, eu sei que isto não é muito taxativo, mas é o enfermeiro cá não ir na ambulância, ir a conduzir o carro atrás. Sim. Isso é outra discussão. Mas isso é uma discussão que podemos ter lá aqui. Aliás, posso dizer que em 2005, 2006, 2005, já não me recordo bem, a minha monografia foi precisamente a discussão de como a condução poderia limitar o exercício profissional do enfermeiro no pré-hospitalar. Escreveste sobre isso? Escrevi sobre isso, há 20 anos atrás. Posso-te interromper? É construtivo. Pode sempre. Até chegarmos ao domicílio, ou à rua, ou ao local, vamos discutindo o caso. Quer dizer, nós temos um tablet com acesso, é verdade que é limitado, porque só temos acesso aos antecedentes das pessoas que usam o sistema público de saúde, os que vão ao privado não temos, mas basta já terem sido assistidos por nós que já aparece o historial. Então quando vocês são acionados, já são acionados para a pessoa? Sim. Acionados para a pessoa já com os dados da pessoa, porque o operador pede o número de identificação do cartão de cidadão. Isso é espetacular. E portanto... Nós cá é ao contrário, é só no primeiro contacto. Eu vou de encontro ao que estás a dizer, porque nós, se houver esses dados, vamos já vendo, ok, tem isto, vamos já vendo o ECG anterior, a ver se vai ser sobreponível ou não. Claro, vais-te preparando, não é? Vamos-nos preparando. Portanto, eu vou de encontro ao que estás a dizer, apesar de ser giro. O enfermeiro ir a conduzir... eu dava de barato. E olha que é das coisas que de facto mais gosto de fazer. Acho que é mais importante dava estarmos a preparar de barato essa competência. Se for pediatria, só para concluir, se for pediatria, vamos logo ao plano das doses. Claro. Tudo. Acho que é importante mas posso explicar porque é que tu de barato essa competência. Em primeiro lugar, não é pela pessoa que precisa de mim. Porque, que não haja dúvidas alguma. Se a pessoa precisa de cuidados avançados, o enfermeiro vai acompanhar. O que é que acontece ao carro? Se fica lá, se algum agente de autoridade o transporta, isso para mim é muito claro. Se a pessoa precisa de vigilância e precisa de um enfermeiro, o enfermeiro vai acompanhar a pessoa. Quais são para mim as limitações da viatura? Em primeiro lugar,
Agora, É ligeira. menos valias. Sim, o carro. Portanto, Sim. em primeiro lugar, sempre que temos um transporte doente crítico, temos que ir buscar ao carro o que nós precisamos e do que achamos que podemos vir a precisar, não é? Porque se o carro tiver que ficar no local, Claro. temos que fazer esse transbordo Exatamente. para a unidade. O que, e esse é o segundo ponto, se a viatura ficar, se não houver nenhum agente de autoridade, e se ficar no local, a equipa não fica imediatamente operacional depois do handover na unidade hospitalar. Portanto, temos que arranjar a maneira de regressar ao carro, e, portanto, há este delay de tempo, que ainda é um espaço considerável. Depois, a ambulância nunca está ao nosso gosto, não é? E, de facto, a reanimação na urgência, é verdade que ela está tipificada, mas depois, quando nós estamos de serviço, gostamos sempre de dar ali o nosso toque pessoal e fica automático, não é? Nós sabemos exatamente onde é que está tudo, não é? Via aérea, está nesta gaveta, eu preciso aqui no astro, sei que está aqui. Nós que fazemos emergência para hospitalar, em termos de viatura médica, conhecemos muito bem as nossas malas, de olhos fechados, mas na ambulância, não, porque as ambulâncias têm esses toques de cada corporação de bombeiros e, portanto, não está tudo tipificado e, portanto, temos que ter sempre mais alguém connosco. Agora, qual é a mais-valia? Bem, a mais-valia é que temos um meio que, perante uma ferramenta de triagem, como nós atualmente temos, que faz um overtriage brutal, ou seja, nós somos acionados para muitos falsos P1s, de facto permite que nós tenhamos muito maior liberdade. Porquê? Porque não temos que acompanhar, não é? Portanto, a ambulância básica faz esse transporte e permite que a equipa médica fique mais depressa disponível. Ou seja, apesar de eu reconhecer que existem algumas limitações com a questão da condução, eu não expliquei porque é que eu não gosto. Eu não gosto porque é exaustiva a condução em emergência. E eu quero deixar isto bastante claro. Estás focado na condução, não estás focado no caso. É exaustivo. Nós temos que estar muito concentrados para o aqui, para o agora e para o depois. E a nossa média de ativações numa manhã, ali, por exemplo, no meu contexto, na Vitória Médica de Cascais, são 6, 7 ativações por cada manhã. Em 8 horas? Em 8 horas. É bastante. O que, lá está, mas também o que acaba por explicar que, na larga maioria, são falsos P1s, portanto, são doentes que de facto não precisavam do meio de emergência, mas conduzido no trânsito, conduzido com chuva, o conhecimento que temos que ter com o carro, com a estrada, o adaptar. Portanto, nós vamos em stress, não é? E é cansativo. E depois, quando temos ainda a atuação e o pós. E, portanto, de facto é cansativo. E era isso que, de certa forma, dispensava. Talvez eu tivesse uma outra disposição quase mental, não é? Se fosse conduzido e não tivesse conduzido. Pronto. É de facto que a única sobreposição. Mas reconheço que para o contexto português, repito, com uma ferramenta que tem redes com buracos muito apertados para apanhar tudo, ou seja, com um overtriage gigantesco, que é de facto uma ideal, porque senão não íamos ter meios avançados disponíveis. Em termos de suporte imediato de vida, fazendo a ponte para a nossa realidade, é muito engraçado nós temos nos Açores com o suporte imediato de vida, com equipas de suporte imediato de vida, com viaturas ligeiras, e em Portugal continental temos essas mesmas viaturas em ambulância. É um paradigma engraçado, porque de um lado a ambulância vai beber esta cultura a Espanha, que já tinha enfermeiros na rua muito antes de Portugal, aliás que Espanha que me quis a França, que foram os primeiros, e de facto estou curioso nesta discussão que agora se tem dentro do INEM, que ao que parece que a ideia é que algumas ciclos também transitem para um modelo de viatura ligeira, e é uma reflexão de facto importante. Tocaste aí num ponto sobre a reposição de materiais, porque as nossas ambulâncias são todas uniformizadas. Para já são todas novas. Eles têm antes, só que um à parte. Antes compravam as ambulâncias, agora
fazem tipo um contrato de renting, basicamente. Portanto, ao fim de X anos, voltam depois para o mercado, ainda conseguem vender, e assim temos sempre ambulâncias novas e decentes. E depois, eu posso ir trabalhar, como eu já disse, já trabalhei em 4 cidades, e a ambulância é exatamente igual, com as coisas exatamente no mesmo sítio, e a vantagem de teres todo o material que está na VMER numa ambulância, portanto eu aqui sem descurar nada, quando me abrem a porta de uma ambulância, para mim está sempre branca, vazia, infeliz, porque nós temos ampulário, temos tudo o que está nas mochilas, também está na ambulância. O que a nível operacional é bom, porque não temos que ir sempre à base repor, portanto eu tenho uma saída, reponho da ambulância para a mochila e estou pronto. Depois quando formos à base lá repomos outra vez. E fora a quantidade de vezes que assistimos as pessoas diretamente dentro da ambulância e utilizamos o material que está, a mochila fica Está pronta. intacta e não dá jeito nenhum, quer dizer, a mochila está ali, agora tem que ir abrir, tirar a mochila dali que está presa. Tem que abrir, tem que tirar o material. Não, aquilo está na parede. Tu abres, tens a gavetinha da medicação X. Deste lado tens os soros, tens as compressas, há uma mesinha para nós podermos preparar a medicação. Portanto, nesse aspecto, acho que é uma grande vantagem termos o material dentro todo da ambulância e assistirmos o doente, como tu disseste, como faz um bocadinho a impressão às vezes. Como é que o enfermeiro não vai? Tens um doente, um doente em rosca, está ventilado. Todos os cuidados de enfermagem. Mas o enfermeiro vai, garanto-te. Pronto, ainda bem. Deve ir. Ainda sobre o 061, na Luzia, uma das coisas que mais me marcou em termos de Madrid foi que é distinção. Portanto, a SAMUR, muito ligada à proteção civil e com claras doutrinas de proteção civil. E chama-se SAMUR PC, precisamente. Exatamente. E a SUMA, em termos do Ministério da Saúde, e aquilo fazia um bocado de confusão, e depois acabei por perceber que a SUMA fazia domicílios, portanto, ia para a casa das pessoas, e a SAMUR era tudo que era a calha, portanto, era tudo que era para hospitalar na rua. Sim. Ou locais públicos. Andaluzia 061 faz tudo ou também tem algum sistema secundário? Não, faz tudo. Tem uma espécie de subs, ou seja, de ambulâncias sub que estão alocadas aos centros de saúde. Okay. nos pueblos, como eles chamam, que são as aldeolas, não é? Portanto, quando é um sítio mais longínquo das cidades, tem uma ambulância que são os próprios trabalhadores, quer o médico, quer o enfermeiro, que vão medicalizar essa ambulância para ir aos domicílios e que são ativados a partir do 061 também? Também, às vezes, há sítios, infelizmente, isso é uma grande guerra cá por lá, porque esse pessoal não tem a mesma formação do 061, o ordenado não é o mesmo, e muitas vezes são eles que fazem P1s também. E agora... Nesses locais mais remotos. Como? Nesses locais mais remotos, não é? Nesses locais mais remotos. E essa equipa pertence, digamos, à unidade de saúde. Sim, pertence ao Serviço Andaluz de Saúde. Está no seu dia-a-dia, no seu contexto clínico e são acionados. Sim, eles agora unificaram. Antigamente o 061 era uma empresa pública de emergências sanitárias. Agora juntaram o 061, é como se o INEM passasse para o Ministério da Saúde. E cá já está, sim. Pois já era... O INEM está na dependência do Ministério da Saúde. Não está no Ministério da Administração Interna, exato. É. Mas pronto, eles eram duas coisas completamente diferentes e agora uniram e está ali uma grande salganhada. Vamos ver o que é que acontece. Mas eu acho que toda a gente que faz pré-hospitalar deve ter formação adequada, o mesmo uniforme e as mesmas funções consoante a categoria. Então vamos falar precisamente disso. Pré-requisitos. Lá é preciso ter um mestrado em urgências, ou há outros de emergência pré-hospitalar. Então, nível mestrado é um pré-requisito para entrar. É. Ok. Mais. Fazer um Mega Code. Mega Code, o que é isso? É uma banca prática. Ok. Portanto, em vez do curso, é logo um exame? É logo o exame prático. No meu caso, foi em Sevilha, com o chefe de enfermagem, com o chefe de medicina,
e numa sala onde estavam 2 funcionários da junta, que em português é a Câmara Municipal, tudo filmado e portanto tudo com muita tranquilidade. Está ali um senhor que não se está a sentir bem. E agora faça. Faz favor de entrar. Silêncio absoluto. Portanto, não há curso, é logo uma avaliação. É logo a avaliação prática. Ok. E só temos uma oportunidade. Só. Até haver eventualmente uma nova abertura desta possibilidade da pessoa fazer os tais megacodes. E há algum processo que tu conheças de recertificação de competências? Não há uma recertificação de competências como tal. O que há é formação contínua, constante. De tudo. A ecografia, Vieira é difícil. O próprio 061 é certificado para fazer o PHTLS, portanto também, nesse caso sim, recertifica os profissionais. Fazemos simulacros com muita frequência, de vários tipos, e aí sim incluindo também todas as forças de segurança. Portanto, nesse aspecto acho que é espetacular. Antes dos verões, fazem-se uma coisa anual sobre as atualizações que há nas emergências, nos processos assistenciais. Tem grupos de trabalho para cada processo assistencial, de trauma, neuro, respiratório, tudo o que possas imaginar. Há um grupo de pessoas em toda a Andaluzia, médicos e enfermeiros. Por exemplo, quem fez o processo assistencial de trauma, o último, que está incrível, o responsável é um enfermeiro de Sevilha, que inclui já as técnicas como SALAD, da intubação quando há líquidos na via aérea, já inclui PCR coguiada e o POCUS, pronto, todos os materiais, estas coisas todas que eu acabei de falar, está lá tudo escrito para nós estudarmos e depois dão-nos essa formação. Isso é incrível. Dentro de uma das coisas que tu acabaste por descrever, que a 061 tem, é esta questão tecnológica de vocês, quando são acionados, já são acionados para a pessoa, não é? Portanto, eu sou acionado por uma morada, não é? Portanto, dizem masculino, 72 anos, com uma dor torácica. Pronto, é o que eu sei. E de facto, às vezes há surpresas, não é? Às vezes por falhas de comunicação, ainda meio a brincar, posso partilhar que ainda bastante recentemente, no meu contexto, sou acionado por uma PCR de 58 anos, presenciada, ainda distante da zona onde estava, e nós fomos de facto bastante rápidos, e quando chegámos, não, era uma jovem com uma dor abdominal, que dizia que estava com gases. E portanto, às vezes o ruído é difícil para nós perceber como é que esta comunicação passa para a questão da paragem cardiorrespiratória. Tu sentes que ir a um maior pormenor, ir a essa questão de identificação exatamente da pessoa para quem nós estamos a encaminhar, que é uma mais-valia, pergunto, e ao mesmo tempo quero lançar outra questão, que é, vocês têm registros, digo eu. Sim. Esses registros são automaticamente disponíveis para a unidade hospitalar? Como é que é feito esse handover? Quando vocês registram o hospital, a equipa hospitalar tem acesso aos vossos registros? Se sou privado, não. Se sou privado, não, ok. Se sou público, alguns. Mas basicamente o resumo vai para lá, não vai às coisas internas. Em Espanha, pronto, infelizmente também a parte da enfermagem tem alguns registros chatos. Eles lá utilizam o Nanda Nick Knock. Nós temos que fazer aquelas coisinhas todas que para mim não faz sentido nenhum para hospitalar, mas tem que ser feito. Para responder à tua pergunta do cidadão, tem que ser feito. Isso suporta o papel do enfermeiro? Sim, não estou a dizer que nós não temos que fazer registros, mas podemos adequar o registro ao pré-hospitalar. Isso é outra estar numa enfermaria do que... Claro. Depois, em relação é fundamental, imagina, vais principalmente os doentes mais idosos, que já tens... Para já não perdes tempo ali a fazer o chamulo, como nós aprendemos, porque já sabes, só te falta o C e a última refeição. E qual é a circunstância? Já são os antecedentes, alergias, quando é que a última vez foi chamado e porquê, se é reincidente ou não.
Sim. Se calhar diminui até o efeito de porta giratória, não é? Porque vocês já Sim. sabem para o que é que vão, não é? A nível de ECGs é fundamental. Por exemplo, se tens uma dor torácica, tens um bloqueio de ramo esquerdo novo, não sabes se é de novo. Pronto, acho que respondi à pergunta. Falta aqui os meios aéreos, não é? Que Eu, também- antes de ir para os meios aéreos, quero só elaborar muito mais esta questão do handover. A vossa central, a decisão a unidade hospitalar para onde vai o doente, é centralizado Não. ou é por área geográfica funcional? Perguntamos ao doente qual é o hospital de referência. Mas isto, a não ser que seja um trauma grave e foi almoçar a outra ponta da cidade. não é? Claro. Se formos a um domicílio, perguntamos sempre qual é o hospital de referência. Portanto, geralmente é por área, não é? A não ser que haja alguma necessidade pontual de Ou a especialidade. não ser que, exatamente, a não ser que seja porque há hospitais que, como cá, são especialistas em cardiologia ou neurologia. Portanto, nesse caso, vai para aquele hospital de referência de especialidade. Se não, vai para o hospital de residência. Claro. Portanto, aí perguntamos à pessoa, nem sequer passa pela central. Vocês já estão a fazer ICPR? Em Sevilha, não. Em Sevilha, não. Não sei. Mas conhece alguém? Em Málaga. Em fazem. Málaga já estão? Em Málaga Em fazem. Madrid também já sei que estão. E Barcelona, eu sei que há muitos pontos de Espanha que fazem. Agora, de ICPR, de transporte secundário aéreo, Portanto, ECMO. com ECMO, Sim. só fazem 3 sítios, que é Málaga, começou em Madrid, no 12 de outubro, depois passou para o Vall d'Hebron, em Barcelona, e agora também já fazem em Málaga. Provavelmente centralizado nas unidades de ECMO das Sim. maiores. Ok, muito bem. Então, dando aí o salto para os meios aéreos, portanto, mais uma vez, a rede de helicóptero de emergência médica não é uma rede nacional. Também ela é centralizada aí nas regiões. É isso? Sim, tenho que ir aqui à minha cala porque realmente São muitos. são muitos e há diferenças enormes. Porque, quer dizer, não é a mesma coisa passar o Estreito de Gibraltar com os ventos laterais e para os pilotos é difícil, portanto, para os doentes instáveis também, a uma altitude determinada, a uma temperatura determinada, do que estar em Sevilha no verão com 45 graus, uma altitude praticamente nula, ou estar em Andorra com menos 15 a 3.000 metros de altura no inverno. Portanto, toda a gente teve que se adaptar. E aí os modelos é que diferem muito. Se são os profissionais de saúde são contratados pela própria empresa de helicópteros, todos os helicópteros são privados. Todos são privados. Todos são privados. Agora, o que difere é se os profissionais de saúde são contratados pelo Estado, se os profissionais de saúde são contratados pela empresa de helicópteros, ou no caso das Astúrias é um bocadinho esquisito que nem é um nem outro. Ela é uma cooperativa. Portanto, os profissionais de saúde são diferentes dos helicópteros, são diferentes do Estado. Portanto, não me perguntes que eu também não sei pormenores. Mas é isto. E depois difere também, dependendo, e aqui isso para esclarecer a quem não sabe, a nível de transporte aéreo, as nomenclaturas é o EMS, que é helicóptero de emergência médica, ICAMS, que é de cuidados intensivos, que pode ser mais ou menos um medevac, e asa fixa, que é Fixed Wing Air Ambulance, que são as ambulâncias aéreas. Portanto, e o Search and Rescue, o SAR, Busca e Salvamento. Aí então é que difere mais. Por exemplo, em Barcelona há médico com resgatador, não sei como é que se diz em português, o que vai na grua, recuperador. Há uns que têm enfermeiro e há outros que fazem, pegam no helicóptero da Guarda Civil e transformam-no em SAR. Há outros que fazem sempre rendezvous com o EMS e muito raramente levam ao hospital.
a não ser que seja um trauma muito grave e que tenha que ir logo para o bloco, e há outros que fazem SARA e depois levam para o hospital. Portanto, isto depende muito da comunidade e o que eles definiram como Como melhor. funciona na Andaluzia? Em Andaluzia fazemos primários e secundários, Certo? a maioria primários. Portanto, a maioria primários. A maioria primárias. E são turnos de 12 horas, não vamos à noite. Não há serviço de Não helicóptero durante a noite. A média diária de ativações por helicóptero em Portugal continental é de uma ativação por dia, por hélio. Portanto, nós temos 4, portanto, são 1000 ativações em média por ano. Portanto, cada helicóptero faz cerca de 250. E, portanto, estou aqui a dar uma, e de facto, uma ativação por dia, e estou a ser simpático. Nos Açores, o número de evacuações aeromédicas são 580 por ano, mas muito transporte secundário. Quando eu te pergunto isto, é que eu de facto fico surpreendido com a Andaluzia assumir que durante a noite não há helicópteros. Não há casuística necessária. É isso. E eles foram precisamente por causa disso. Não é? Que eles justificam que não tem casuística. E isto gera uma poupança de milhões de euros. Sim, não é? E que nós em Portugal tem que nos pôr a pensar. Que é até que ponto é que de facto justifica nós estamos a ter, em primeiro lugar, 4 meios aéreos para Portugal continental. A Andaluzia tem 5, só para saberes. Mas só faz diurno. É Mas H12. quando tu me dizes que a sua larga porcentagem são primários, não é? E a nossa realidade aqui não. A larga Sim, mas também são fazemos secundários. transportes secundários. Então, o que eu preciso perguntar é, essas equipas estão só para o hélio? São equipas que estão nas suas bases, em termos de meio avançado, e quando é necessário, são ativadas? Conta-me lá como é que funciona aí Deixa-me só, se eu não me lembrar, por favor, lembra-me a seguir para responder esta pergunta. Queria falar um bocadinho do voo noturno. Certo. Porque tem muitas particularidades. Se não houver nenhum local para aterrar, não vale a pena. Só podes aterrar no aeroporto. E, portanto, aí essa é a primeira pergunta. Será que vale a pena? Porque depois, se vais ao aeroporto, tens que chamar um meio terrestre. Tem que ir sempre um meio terrestre, não é? Mas, quer dizer, não, se tiver na heli-superfície, se tiveres uma heli-superfície em cima do hospital, ou em baixo, no caso do Santa Maria, não precisas de outro meio. Mas, se for para um aeroporto, tens que mobilizar mais gente, e portanto, esse meio podia estar estar noutra saída, a salvar outra vida. Portanto, é preciso pensar muito bem nestas coisas, é preciso ter formação de voo noturno, quer os pilotos, é preciso perceber se vale a pena ter os Night Vision Goggles, que são aqueles com tipo militar, ou então se temos que ter formação para voo noturno, porque também não podemos simplesmente ligar as luzes da cabine. Temos que ter sempre uma luz vermelha. E depois sobre fisiologia de voo, depois falamos noutra altura mais apropriada. E isto, lá está, é preciso, os pilotos têm que ter formação, tem que se perceber se pode ser um voo visual ou instrumental. Os 145 que são agora os que o INEM tem são espetaculares, mas é preciso os pilotos terem formação e é preciso nós também termos formação. Pronto, era só essa a parte que eu queria dizer, porque não é só, então agora vamos embora à noite. Sim, ou seja, há particularidades que fazem com que o voo noturno seja bastante mais complexo. A segunda pergunta era? Estava-te a perguntar sobre, em primeiro lugar, se as equipas médicas estão no são fixas. São fixas. São fixas e se não houver nenhuma saída não há. Ou seja, não estão... acho que há aquele sistema de também tem a VMER, se não puderem ir de helicópteros por causa das condições meteorológicas. Há algumas bases, sim. Lá não. Se não há condições de voo, não há equipa. Não se voa. Ok, muito bem. E se são equipas dedicadas, também é muito difícil de entrar. Disseste com muito carinho que eu também fazia ali em Sevilha, não é às vezes que eu gostaria. Claro. Porque são equipas fixas e também das pessoas que estão lá há mais tempo.
Portanto, não, é difícil entrar nesse Claro, meio também, claro. presumo que como cá. Exatamente. Muito bem. André, outras das grandes particularidades que acho que nós temos que aprender com os serviços de emergência médica espanhóis, bem, da realidade que eu conheço, e obviamente da realidade muito maior pormenor que tu conheces de Andaluzia, já falámos de uma, a questão da auditoria. De certa forma, também já falámos de outra, né, que é o processo de admissão ser um processo à base de mais do que de cursos de exames. Portanto, tu tens que ter condições prévias e não ter a formação no instituto, portanto tens formações prévias e depois chegas à entrada e és avaliado para poderes entrar. Outra das coisas que eu gostaria que tu aqui partilhasses é algo que nós um bocadinho lá fora falávamos em off the record, que é esta existência diária de pessoal de prevenção para colmatar alguns inóculos que possa haver por baixas. Queres falar um bocadinho sobre isso? Como é que isso funciona? Este regime de prevenção? Quando é que eles são ativados? Como é que... Portanto, quando o nosso horário sai, temos sempre pelo menos duas, o que eles chamam guardas localizadas, que é, estamos de prevenção. E temos que estar a meia hora da base. Da nossa base, que geralmente estamos alocados. No caso de doença, ou, como foi agora este incidente de múltiplas vítimas, seja necessário. Portanto, e nesse caso podem ser ativados o pessoal que está de prevenção de vários serviços prevenciais. Portanto, não só uma questão de substituição de um elemento que fique doente, fique indisposto, tem algum problema de uma baixa, mas também para situações de exceção. Sim, e todos os técnicos, enfermeiros e médicos têm sempre estas localizadas. E nós podemos trocar, quando recebemos o horário, podemos trocá-las, obviamente, mas também podemos ceder. Eu, no meu caso, não me dava muito jeito ficar lá mais um dia para estar de prevenção, portanto eu cedia sempre as minhas, que são pagas. Mas já aconteceu, eu estava-te a contar, houve um técnico que teve um infarto connosco e foi direto para a hemodinâmica. Nós telefonámos ao equivalente ao CODU, ao centro coordenador, para ativar o colega técnico que estava de prevenção para vir substituir. E agora, sobre isto do comboio, do acidente, eu vi as imagens e vi lá pessoal de Sevilha, que eu conheço, que eu trabalho, colegas, em Córdoba. Portanto, foram ativados de todo lado, tal era a magnitude e a gravidade da situação. Portanto, em Espanha, então, quando temos uma situação de exceção... Em Andaluzia, o resto não sei, neste aspecto. Neste pormenor não sei, mas em Andaluzia é assim. Em Andaluzia é assim. Ok, boa. Muito bem. Então, eu para terminar, e apenas faço-te mais uma questão, que é em termos de lições aprendidas, em termos daquilo que é outras mais-valias. Vamos pensar que tu eras convidado para integrar um grupo de trabalho a nível ministerial e terias que trazer algumas boas práticas para além destas que já falámos do 061 para o nosso sistema de Portugal continental. O que é que tu irias sugerir, enfim, em benchmarking? Isso é uma pergunta muito profunda. Eu acho que para começar nós temos que saber com que meios é que temos disponíveis. Para começar, acho que, em segundo lugar, o voluntariado não deve ser uma coisa crónica. Nós temos formação, esforçamos com tempo e muito dinheiro e muito esforço para termos esta formação. Esta é só uma parte sobre o voluntariado, portanto acho que o voluntariado, sem dúvida, se for uma emergência, se for uma catástrofe, uma pandemia, uma epidemia, seja o que for, não de forma crónica todos os dias. Aquilo que eu fiquei espantado também, quando percebi há muito pouco tempo, é que no CODU tenho que telefonar às corporações de bombeiros todos os dias de manhã a saber que meios é que têm. Isto para mim é chocante. A perda de tempo. A primeira coisa que tu
irias trazer era Tudo o que é a pré-hospitalar. profissionalização das bases. Sem dúvida. Portanto, Depois, até acima de tudo, quando sabemos que 98% do socorro em Portugal é feito por bombeiros e costumeira que estão sustentados três tipos de ainda técnicos. em alguma base de voluntariado. Sim, os técnicos em Espanha têm 2 anos de curso. Se bem Ok. que há alguns agora que são online e que há alguns que conseguem ir pelos pingos da chuva fazer esses cursos online. São 2 anos. treta. Ok. Mas são 2 anos. São umas máquinas. Nós confiamos em tudo. Toda a gente tem tempo para brilhar. Quando é a parte de mobilização e imobilização, se o técnico acha que deve ser feito de outra forma, é ouvido. Portanto, eles são. Aquilo é É uma equipa. a equipa, mas o que eu queria dizer de forma muito informal é a cena deles. Portanto, nós temos a nossa cena, eles têm a cena deles. Portanto, eles adoram trauma, ainda bem, e muitos são professores de PHTLS e de TLS, e são espetaculares. Portanto, isso tem um custo decente. E também ganham mais, ainda bem, do que cá. Portanto, para mim, isto de haver 3 tipos de técnico para hospitalar é um bocadinho esquisito. O TAT, o TAS e o TEP. Para mim é tudo TEP, mas com mais formação. Certo. Tem que uniformizar, mas... Sim. Tendo em conta os meios que nós temos, e até porque já há ambulâncias do INEM que são amarelas e vermelhas, tem um bocadinho de vermelhos bombeiros, porque não passar o amarelo também para a farda dos bombeiros e dar-lhes formação? E passá-los a ser técnicos de emergência para hospitalar, quem quisesse ter essa formação, essa possibilidade, poderia. E já teríamos o país inteiro uniformizado. Claro. Portanto, para mim é emergência para hospitalar. Eu adoro os bombeiros, muito respeito. Mas será que teriam? Será que teríamos? É que o desafio é este, que é isto para tu refletires. Nós devemos almejar a excelência, não é? E é muito fácil dizer assim: vamos fazer cursos de 2 anos para o nível mais básico, os técnicos, vão ser todos promovidos aos técnicos, vamos ser todos aumentados. E qual é o custo que isso teria? Vamos agarrar em todos os técnicos e vamos colocar os técnicos todos de responsabilidade do Instituto Nacional de Emergência Médica e deixam-nos estar sob a alçada dos bombeiros. E que custo é que isso teria? Porque estamos a falar de aumentarem muito a carga profissional de INEM, não é? Mas essa é outra parte operacional. Não, A minha ideia... é só te estou a responder que... Qual é o custo para as pessoas? A questão é essa. Pois, mas isso é aquilo que nós precisamos de quantificar. Não, o custo não é quando financeiro. Tu conseguires... O custo... Mas mesmo assim, em termos de custos de ganhos para a saúde, quando nós em Portugal fomos capazes de, com base nos registros, na nossa casuística, olhar para aquilo que é os nossos P3, que é esta base que estamos agora aqui a discutir, certo? Que é a base, o basal, o básico. E, se calhar, quem nos ouve lá fora e que é bombeiro, vai perceber aquilo que eu estou a dizer. Quantos das ativações de P3 é que os nossos senhores bombeiros têm com o nível de ambulância de socorro que ser o transporte daquelas vítimas de P3 feitas por um senhor bombeiro, TAS ou por um Uber, por um táxi, considera a diferença. Porque quantos P3 nós temos que na realidade não carecem de um técnico de emergência? É que nós temos que começar por aqui também. Se calhar não são P3, são P5. E se calhar nem sequer preciso de ambulância. Ora, aí está. Portanto, nós temos que e um táxi. começar... Espera, deixa-me interromper mais uma vez. Interrompe. Falaste do Uber. Mas... Epá, ali isto agora há pouco tempo, não me recordo em que país é que foi. Fizeram um estudo de qual era a diferença se a pessoa fosse táxi pago pelo Estado. E libertava as ambulâncias. E foi incrível. Agora não me recordo qual foi o país, mas achei isso super interessante. Como é que, se calhar em Portugal, é como estás a dizer, qual é a diferença de irem com Uber ou com um técnico? Porque não tentar esta experiência? Não. Isto pode parecer, se calhar um pouco polémico,
porque obviamente se alguém me perguntar, Pedro, então mas tu preferes ter técnicos em todas as corporações e ter CIVs em todas as corporações de bombeiros? Epá, eu gostava. E tu queres que toda a gente tenha acesso ao ECMO? Eu gostava. Pá, mas ao menos que alguém me diga que descobrimos petróleo no Alentejo, eu não vejo como é que nós vamos pagar tudo isto. Portanto, eu prefiro, sinceramente, começar uma casa pelos alicerces. E nós temos ainda que melhorar muito na quantificação da triagem, melhorar a ativação, sermos muito mais racionais na ativação de meios. Pá, nós não podemos continuar a ter um país que tem o número de chamadas de 112 que nós temos. Quer dizer, pá, o número de ativações, a percentagem de ativações sobre essas chamadas. Não, que é acima de 97%. Pronto. Portanto, nós mandamos ambulância para acima de 97% de quem liga a 112. Mas depois vamos olhar para a nossa casuística no serviço de urgência e 50% são doentes que nem sequer deviam lá estar. Não é? São doentes pouco urgentes ou não urgentes. Portanto, não bate a bota com a perdigota. Portanto, temos que começar muito a priori e depois claramente definir o que é que a gente quer para hospitalar. Portanto, profissionalizar, e eu também não gosto muito desta palavra, porque a verdade é que a maior parte dos corpos de bombeiros voluntários já têm profissionais, ok? Mas pronto, mas entendo-te. Isto foi só para incluir os bombeiros. Porque para mim a ideia... Os bombeiros são os principais alicerces de emergência em Portugal. Sim. Eu estou a dizer do modelo espanhol, os bombeiros são todos profissionais, tipo sapadores, não é? E fazem fogo. Pão de fogo. Mas também há profissionais de saúde nos bombeiros, que são enfermeiros bombeiros. Mas que é diferente do modelo. Acho que, pelo que eu percebi aqui, não estou ainda totalmente a par. Não posso dar opinião do projeto cá, mas o enfermeiro bombeiro, eu já vivi isso. Faz todo o sentido. Que é, há um fogo num domicílio, vão os bombeiros, apagam o fogo, vão fazer resgate da vítima. Os primeiros socorros, nessa altura é mesmo o first responder, não é? O enfermeiro vai atrás, é o último, que também é bombeiro, sabe tudo o que os outros sabem em termos operacionais, mas também sabe socorrer aquela vítima in situ. E depois traz para nós. Mas isso leva-nos a outra discussão. É o conceito porque há alguns paralelismos entre aquilo que a gente pretende de diferenciação na zona quente, que é quão nós devemos estar dispostos a introduzir pessoal diferenciado na zona quente versus capacitar o profissional de resgate da zona quente com need to know basis, portanto, primeiro cuidado e rapidamente evacuar. E de facto, levar-nos aqui a outra discussão, e também posso-te garantir que um dos episódios desta segunda temporada será precisamente para discutir aqui o que é isto do enfermeiro bombeiro, que cada vez mais se fala e que poucas pessoas conhecem este termo. E, portanto, voltando à pergunta, portanto, irias profissionalizar toda a base de socorro, tudo o que é pré-hospitalar, e mais uma para terminarmos em beleza. Amarelo ou branco, neste caso, casaco amarelo. Soft skills. O que é que queres dizer com isso? Foi a grande diferença que eu vi logo, mesmo sem ser a parte técnica operacional, as competências não técnicas, a forma de abordagem, o ambiente de trabalho. Só para contar aqui uma pequena história para terminar. Fiz Erasmus em Barcelona e na altura ofereceram-me logo uma garrafa de água e escreveram o meu nome na garrafa de água e puseram ao pé das outras garrafas de água lá na prateleira e eu tirei uma foto àquilo. Eu estava deslumbrado e o meu chefe falou: mas porquê é que estás a tirar fotos às garrafas de água? Vocês não percebem o que é que isto significa? Eu sou mais um de vocês, eu ainda sou estudante e sou mais um, vocês estão-me a integrar aqui como se já fosse um colega. E cá os alunos muitas vezes são muito maltratados e os formandos e as pessoas que estão a ser integradas nos serviços
são muito maltratadas. E em Espanha sempre foi exatamente ao contrário. Tratamos todos por tu, pelo nome, seja médico, técnico, enfermeiro, operador. E é logo um ambiente Mais informal. A diferença, sim, e particularmente a enfermagem é importante, porque a primeira coisa que me disse, das primeiras que me disseram foi: nós esperamos que tu não sejas um enfermeiro reativo. Tu queres ser um enfermeiro ativo ou reativo? Porque se fores enfermeiro reativo não serves para aqui. E muitas vezes cai ao contrário. Se tens vício crítico, iniciativa, criatividade. Portanto, acho que isso também é importante para este país, a nível geral, e principalmente dos profissionais de saúde. Porque o respeito não se ganha pelo autoritarismo ou por tratar mal alguém. Ganha-se precisamente pelo contrário. E até me revolta um bocadinho, porque é tão diferente a pessoa trabalhar num ambiente seguro, em que tu possas perguntar e não ser julgado. Ao contrário, se estás a perguntar, é porque tens noção que não sabes e tens segurança para perguntar, porque mais vale perguntar do que depois fazer um erro que é fatal. E nós cá, que eu saiba, não temos formação oficial de competências não técnicas dentro de nenhum curso. Pelo menos da parte pré-hospitalar, dos enfermeiros técnicos e enfermeiros. Portanto, para terminar em beleza, por um lado, profissionalizar e por outro, e obrigado por essa partilha tão pessoal, que se calhar quem é mais novo lá em casa poderá identificar-se, quem é mais velho, pôr-nos a pensar que de facto se calhar também temos que mudar um bocadinho os nossos ambientes e os nossos gestores e líderes perceberem que para nós podemos prestar bons cuidados a quem precisa, temos que ter bons líderes e bons gestores a cuidar de nós, que se calhar o maior foco deles é cuidar de quem nós lideramos, para que eles depois possam cuidar melhor das pessoas que mais precisam de nós. André, muito obrigado por esta partilha, por esta partilha de experiências, por esta conversa que tivemos. E vocês estão aí em casa, se este episódio vos fez sentido, partilhem com quem precisa de ouvir um bocadinho sobre o que é feito lá fora. André, obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite. E até uma próxima.